Boa tarde, cá estou eu novamente para falar dos artigos no Inmax 4, desta feita a falar sobre os artigos compostos. Para ilustrar estes artigos compostos eu vou utilizar um artigo que eu designei por computador, que vai ser composto por vários outros artigos. Para começar, eu defini uma caixa PC modelo Z com fonte de alimentação com o código 1001, que na prática já é um artigo que eu estou a dizer que é do tipo composto, e quando eu entro aqui na configuração, permite-me definir quais são os artigos que vão compor este artigo. Na prática, eu posso definir que este artigo é composto por uma caixa de modelo Z e por uma fonte de alimentação de 200 watts, com os respectivos preços, quantidades, etc. Posso também definir a ordem com que aparecem na lista, isto porque eu posso indicar se quero ou não imprimir, digamos, se eu posso indicar que quero imprimir os componentes. Posso também utilizar os campos de tipo de composição para definir como é que ele vai afetar os estoques. Se é um artigo online, quer dizer que só no momento da venda é que ele abate os compostos, os artigos que o compõem, ou se eu tenho que dar previamente uma ordem de fabricação, e também como é que quero contabilizar o custo deste artigo, do artigo principal, digamos. Se é com base nos preços de venda ou nos preços de custo, nos diversos preços de custo dos artigos que o compõem. E ainda me dá também o custo dessa composição e as margens em relação aos preços de venda. Posso ainda imprimir esta ficha técnica. A seguir a isto posso também confirmar e voltar aqui ao meu ficha de artigos para, por exemplo, mostrar-vos os outros artigos que nós temos criados para esta demonstração. Onde eu posso, por exemplo, agora mostrar, por exemplo, o artigo 1004, que será, digamos que a minha motherboard. A minha motherboard não é mais do que um artigo standard, normal, do tipo normal, não tem grande diferença. Aqui, o que é que eu vou fazer agora? Vou chamar sim o artigo principal que eu criei, que é o artigo computador. E esse artigo computador, que tem designação de computador XPTO, é um artigo composto, como podemos ver, do tipo composto. E é um artigo onde eu tenho definido quais são os vários componentes. Tenho definido que leva uma motherboard, tenho definido que leva também a placa de vídeo. Mas muito importante aqui, e era isso que eu queria ressalvar, é a questão de eu ter incluído aqui já a caixa de PC modelo Z com fonte de alimentação. Por sua vez, é um artigo composto. Esta sim é uma das grandes novidades do Inmax 4 em relação ao Inmax 3. É a utilização de artigos compostos dentro de compostos. Deixa de haver necessidade de ter tudo detalhado. O que quer dizer que isto é recursivo. Podemos ter compostos de compostos sem limitação desta recursividade. E a própria aplicação, quando estamos a utilizar esta recursividade, garante que não estamos a utilizar um artigo, digamos, em loop para não prender o sistema. Com isto, permite-nos, e depois em termos de vendas, de compras, etc., uma grande habilidade e uma poderosa ferramenta em termos de movimentação de artigos. É possível sempre editar e alterar e configurar os dados de cada um dos artigos. Porquê? Porque eu posso definir que há uma determinada composição, mas ela pode ser alterada e específica para um outro artigo onde ela é utilizada. Em relação aos campos que são definidos na composição do artigo, tal como já mencionado quando criei o artigo da caixa do PC, é possível definir todo um conjunto de campos que já existem também no Inmax 3, como sendo a unidade, como sendo o valor unitário, como sendo a quantidade, o valor total, o armazém, se imprime ou não nos documentos, etc, etc. Ou seja, digamos, tudo isso são campos já considerados standard. E com isto, deixo então aqui um breve vislumbre do que é a parte de composição do Inmax 4 e brevemente continuo a fazer mais algumas apresentações. Obrigado.